Olá, apostadores e fãs de futebol. Sejam bem-vindos ao canal Profecia Bet, onde trazemos as melhores análises e previsões para as grandes partidas do mundo esportivo. Hoje, estamos aqui para falar sobre a final da UEFA Champions League, a mais prestigiosa competição de clubes do futebol europeu. Nesta temporada, dois gigantes do futebol se destacaram e alcançaram a tão sonhada final em Manchester City e Inter de Milão. Será um embate épico, reunindo talentos individuais e estratégias táticas de alto nível. Será uma verdadeira batalha pelo título europeu. Será uma final recheada de emoção, estratégias e talento. O Manchester City busca seu primeiro título da Champions League, enquanto o Inter de Milão almeja voltar ao topo da Europa após uma longa espera. Ambos estão famintos por essa conquista. Mas vocês devem estar se perguntando, qual é o nosso palpite para essa grande final? Quem sairá vitorioso? Fiquem ligados até o final deste vídeo, onde traremos uma análise detalhada, estatísticas relevantes e nossas previsões precisas para esse confronto imperdível. No canal Profecia Bet, nós deciframos o futuro do futebol. Neste sábado, meus queridos seguidores, teremos o grande jogo que todos estavam esperando em Manchester City contra Inter de Milão, na final da Liga dos Campeões da UEFA. Será uma partida emocionante, realizada no estádio Atatürk Olimpia, em Istambul, dia 10 de junho de 2023, às 16 horas, horário de Brasília. Assim como todos os jogos decisivos, temos um grande favorito e aquele que chega com a missão de derrubar um adversário poderoso. De um lado temos o grande time do Manchester City. Técnico, tático, coletivo e individualmente poderoso. Do outro temos a equipe da Inter de Milão, disciplinada, muito forte coletivamente, jogo vertical interessante e que tem condições de causar dificuldades à equipe de Pep Guardiola. O Manchester City chegou para essa grande final depois de derrubar o maior clube da história da Champions League. Diante do atual campeão, Real Madrid, o Manchester City tinha a missão de neutralizar o jogo vertical dos merengues, e conseguiu sair do Santiago Bernabéu com um grande empate em 1-1. Embora ainda sofrendo com o jogo de transições dos espanhóis, Kevin De Bruyne achou um golaço no segundo tempo, para fazer a disputa ser decidida no Etihad Stadium, em Manchester. Quando jogou na sua casa, o Manchester City foi absolutamente dominante. Vitória maiúscula, imponente e histórica, pelo placar de 4-0. Bernardo Silva ainda no primeiro tempo marcou duas vezes, na segunda etapa Kanji ampliou e no final do confronto, Álvares fechou o placar. O Manchester City teve 61% de posse de bola, 16 remates e 8 na baliza, contra um dos times mais fortes de todo o planeta. Mas o que é melhor, limitou o Real Madrid em pouquíssimas chegadas na sua meta, nem mesmo um meio de campo poderoso com Modric e Kroos, e um ataque vertical e agressivo com Rodrigo, Vinícius Júnior e Benzema, conseguiram agredir a defesa do time inglês. De todas as vezes que o Manchester City foi colocado como um dos melhores times da competição e candidato ao título, essa é a vez que chega mais consolidado, modelo de jogo dando certo e conseguindo neutralizar grandes adversários. Do outro lado temos uma equipe que chega com expectativa de buscar essa neutralização do poder de fogo do time inglês. A Inter chegou nessa final após duelar diante do seu maior rival, o Milan, na fase semifinal. Conseguiu vencer em ambas as oportunidades, e no primeiro confronto, com o mando de campo do Milan, vitória da Inter pelo placar de 2-0. O jogo foi definido ainda nos 10 minutos do primeiro tempo, com gols do centroavante Dzeko, e depois de Mkhitaryan. Jogo onde a Inter conseguiu ter um desempenho defensivo forte, mesmo com menos posse de bola, limitou o Milan em apenas 2 remates na sua baliza, conseguiu 18 finalizações e 5 no alvo. Na segunda partida entrava com a missão de proteger a sua vantagem, e com isso não tivemos um jogo tão volumoso ofensivamente. Depois de um primeiro tempo sem gols, na segunda etapa Lautaro Martinez marcou o único gol do confronto. A Inter novamente com menos posse de bola, mas praticamente neutralizando as ações do Milan, que teve apenas 5 remates e 1 no alvo. É um time que joga com 3 defensores, 5 homens de meio campo, que fazem uma recomposição em um bloco baixo, que fica muito congestionado na intermediária defensiva. Busca nas transições a sua arma de ataque, um jogo de imponência física e verticalidade, também pelos corredores laterais.
Acreditamos que este confronto tenha cada equipe com uma característica bem distinta. De um lado, Manchester City buscando um jogo posicional, posse de bola e linhas altas, e do outro um time da Inter mais baixo nas suas linhas, tentando proteger sua intermediária e jogar nos contra-ataques. Por tudo que apresentou e por ter derrotado um fortíssimo Real Madrid, como se fosse uma equipe qualquer, com certeza o Manchester City chega com a confiança em alta. Obviamente que a Inter também tem esperança, depois de ter de forma histórica vencido seu maior rival, em uma semifinal de Champions League. Palpite Manchester City contra Inter de Milão. Fatos importantes. Nos últimos 5 jogos, o Manchester City tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Na Champions League, o Manchester City segue invicto e tem média de 2,58 gols por partida, foram 31 gols em 12 jogos. Nos últimos 5 jogos, a Inter de Milão tem 4 vitórias e uma derrota. Na Champions League, a Inter de Milão tem média de 1,58 gol por partida, foram 19 marcados em 12 jogos. O centroavante Haaland é o artilheiro da competição com 12 gols marcados. Manchester City. Em sua última partida o Manchester City superou seu rival Manchester United por 2-1 e conquistou o título da Copa da Inglaterra. Os Citizens também já conquistaram a Premier League desse ano, e chegam para a final da Champions League, sonhando com a tríplice coroa. O time do estrategista Pep Guardiola faz uma temporada impecável, até aqui. Foram 60 jogos disputados, 43 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas. Além de possuir um ataque letal, de 150 gols na temporada, média de 2,5 gols por partida. O principal nome desse ataque é o norueguês Haaland, que anotou 52 gols e serviu seus companheiros em 9 oportunidades. Para a final da Champions League, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, não possui jogadores lesionados ou suspensos e vai com força total para conquistar o título inédito ao clube. Provável escalação do Manchester City: Ederson, Walker, Rúben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Jack Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola. Inter de Milão. Em sua última partida, a Inter venceu o Torino, por 2-1, em jogo válido pela última rodada do campeonato italiano. O clube encerrou a competição na 3ª posição da tabela. A Inter de Milão também já levantou 2 troféus na temporada. Há 2 semanas o clube foi campeão da Copa da Itália, ao superar a Fiorentina por 2-1. E no início do ano, conquistou a Supercopa da Itália, ao vencer seu maior rival, Milan por 3-0. O principal jogador e artilheiro da equipe no ano é o argentino Lautaro Martínez. O atacante marcou 28 gols e deu 10 assistências. Para a final da Champions League, o técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, não possui jogadores lesionados ou suspensos e vai com força total para conquistar o tetracampeonato ao clube. Provável escalação da Inter de Milão: Ionana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro Martínez e Lukaku. Técnico: Simone Inzaghi. Palpite final para Manchester City x Inter de Milão. A equipe de análise esportiva do Profecia Bet coloca o Manchester City para marcar o primeiro gol numa partida em que ambas as equipes marcam, como melhor mercado para a final da Champions League, no sábado. O time de Manchester, campeão inglês e da Copa da Inglaterra, faz temporada incrível e busca a tríplice coroa, mas enfrenta a Inter de Milão, campeã da Copa da Itália e da Supercopa, que possui uma defesa sólida e consistente. Portanto, o prognóstico de ambas as equipes marcam e do Manchester City abrir o placar é considerado adequado e plausível. Aqui no canal Profecia Bet, acreditamos que o primeiro gol da partida será marcado pelo Manchester City, em um jogo no qual ambas as equipes balançarão as redes. Portanto, nossa aposta é no mercado primeiro gol em Manchester City e ambas marcam em sim. Acompanhem a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão e não se esqueçam de curtir e seguir nosso canal Profecia Bet para mais análises esportivas. Vamos lá, pessoal!